Salve, salve pessoal! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque eu estou gravando esse screencast às 3h10 da manhã. Mas vamos lá. Para quem não me conhece ainda, Zaidi, gravando aqui mais um vídeo de Sencha Touch Phone Gap, pessoal. Hoje saiu o Beta 3 do Sencha Touch 2. Aí eu acabei me animando e resolvi gravar isso aqui para vocês. Então vamos lá. Na primeira parte eu tinha mostrado esse exemplo bem básico aqui de dois painéis mudando. Então o que eu fiz? Eu simplesmente mudei a estrutura aqui, criei uma pasta chamada parte 1 e coloquei todo o que eu já tinha feito aqui, simplesmente o código que a gente já tinha lá rodando. Dessa vez eu me lembrei de aumentar aqui a fonte para ficar melhor no vídeo, ok? Bom, basicamente isso. Então eu criei uma parte 2 aqui, que tem exatamente tudo que tem aqui nessa parte 1 e a gente vai trabalhar em cima da parte 2 dessa vez. Então rodei aqui a parte 1 só para mostrar funcionando, atualizei para o beta 3 para ver se tinha algum problema, não encontrei problemas nesse pequeno demo. Tranquilo? Então vamos ver aqui na parte 2. Está aqui o nosso arquivo como a gente já tinha. O que eu vou mostrar para vocês hoje é como a gente passar isso aqui para um arquivo de view e capturar esse evento aqui desse botão pelo controle. Beleza? Então vamos lá. Então aqui dentro do nosso app, a gente tem a nossa estrutura de MVC aqui. Aqui dentro de views, vou criar um arquivo. A gente pode trabalhar com subpastas aqui, etc. Mas vou criar um arquivo para a gente começar devagar, do começo, como devemos fazer. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado Hello Panel. Ok? Então esse arquivo a gente vai fazer o seguinte: no SXT, para a gente definir uma classe, o SXT ele trabalha, e o Sencha Touch por consequência, trabalha com approach orientado a objetos. Então a gente basicamente define classes, desculpe, e a gente instancia essas classes. Então como é que a gente faz para a gente trabalhar? No SXT existe um cara chamado sxt.define, que a gente usa para definir uma classe. Então, o primeiro cara aqui que a gente... Opa, esse Hello Panel... Algo me diz... Ops... Ele faltou .js aqui. Pronto, agora sim. Então aqui a gente vai dizer o nome desse arquivo. Só que esse nome ele obedece a uma determinada convenção. Qual é essa convenção? A primeira coisa é o nome da nossa aplicação, que é Touch2 Demo. Ok? Ponto. E aí a gente vai colocar a subpasta aqui dentro da pasta app, que é view. Esta aqui. Ponto. Se eu tivesse uma outra subpasta, seria essa outra subpasta, e assim por diante, até chegar o nome do arquivo em maiúsculo aqui, que é o nome da nossa classe. Ok? Então, o nome da nossa aplicação, subpasta, nome do arquivo. Então, no SXT, existe um cara... Toda vez que eu falo SXT, entenda-se Sencha Touch por tabela, ok? Existe um cara chamado extend, que a gente diz de qual classe a gente está herdando. Então, eu vou fazer... Lembrem aqui que o nosso viewport eu adicionei um painel. Mas por enquanto esse cara aqui pode ser um container mesmo. Então eu vou dizer que esse cara é um SXT, herda de sxt.container. Vamos lá, abrir a nossa API aqui. Acho que eu não atualizei para o beta 3 aqui, mas o docs não deve ter nenhum problema aqui não. Vamos abrir aqui o container. Então tá aqui um container. O panel é herda desse cara, mas a gente pode usar ele por enquanto. Tem menos... por que usar ele ou por que não usar o panel? Porque por enquanto a gente não precisa nada específico do panel. E o panel acaba tendo um pequeno
um DOM um pouquinho maior, tem mais coisas, então a gente pode economizar um pouquinho por enquanto. Não vou mostrar algumas configurações, mas por enquanto só isso. E a gente vai fazer o seguinte: esse items aqui, ó, a gente vai copiar tudo isso aqui que a gente tinha adicionado aqui no nosso report para dentro desse arquivo, para ficar igual, ok? Por enquanto só isso. E aí nós vamos tirar esse viewport daqui. Eu vou fazer o seguinte, vou criar um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo de panel2.js. Vou até renomear esse hello panel aqui para panel ficar condizente com o que a gente está mexendo. Vou mudar esse cara para panel. Depois a gente faz um refactor desse cara daqui. Toda vez eu me confundindo aqui com o Sublime. Panel, ok? Então agora aqui no panel 2 eu vou copiar isso aqui para não ter que reescrever. Vou mudar aqui para panel 2 e nós vamos copiar o que a gente tinha feito aqui para o panel, para o panel 2. Okay. Aí, tia, por que a gente colocou isso dentro de config? No Sencha Touch, a gente tem um cara chamado config, que a gente coloca todas as nossas configurações lá dentro. Esse cara aqui provê algumas coisas pra gente, mas eu não vou comentar sobre ele agora. Mas basicamente, as coisas que a gente tem de configuração, a gente coloca dentro dele, de configuração da nossa classe, ok? Então, basicamente, o que a gente fez? A gente pegou o que a gente tinha aqui no launch do nosso app, tirar esse viewport aqui, e passamos para dois arquivos. Então, fica um código mais organizado. E criamos duas classes, o panel 1 e o panel 2. Ok? Pronto. Tá, agora como é que a gente faz esse panel 1 e esse panel 2 serem adicionados lá no nosso viewport? Bom, para isso tem algumas formas. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu disse que para criar uma classe a gente usa o xt.define. Então tem que ter algum outro cara para a gente instanciar essa classe. Então como é que a gente faz isso? Existe um cara chamado xt.create. Ok? Então esse xt.create, basicamente a gente passa a nossa classe aqui. Então, por exemplo, seria touch2demo.view.panel1, por exemplo. Ok? Então o código que a gente tinha de xt.report.add, então, ao invés daquele código todo, nós vamos adicionar no nosso viewport o panel1. Ok? E vamos também adicionar no nosso viewport o panel 2. Tranquilo? Então, a gente substitui aquele código, instanciando as duas classes e adicionando esses caras no nosso painel, no nosso viewport. Então, agora, vamos rodar esse demo. Ao invés de parte 1, eu vou para a pasta parte 2. Alguma coisa deu errado. Deixa eu ver, xt.viewport. Deixa eu ver mais o que. Ok, vamos rodar agora. Faltando alguma vírgula em algum lugar. Vamos ver aonde. Arquivos, config, ok. Aqui tem uma chave a mais. Pronto. Acho que aqui tá ok. Beleza. Então agora sem warning, ok.
sem erro, esses warnings aqui é do loader. Mais pra frente a gente entende por quê. Então vamos ver se eu clicar aqui continua funcionando. Beleza, tudo funcionando como a gente tinha antes. Então a gente basicamente fez só um refactoring de passar aqueles dois painéis que a gente tinha aqui para dois arquivos. Estamos chamando esses dois arquivos. Beleza? Tá. Agora, Nadia, a gente continua capturando o evento dentro da nossa view. Como é que a gente faz para passar esse evento para um controller? Beleza, então vamos aqui no nosso controller, criar um arquivo. Vou salvar esse arquivo como deixa eu ver, main.js, ok? Então agora vamos aprender a definir um controller. Novamente, xt.define. Ele é uma classe como outro qualquer. O nome desse cara é touch2emo.controller, porque é a nossa subpasta, e o nome do arquivo main, ok? Só que aí agora esse cara vai estender de xt.app.controller. Quem é esse cara? Aqui na API, controller. Ele é um controller padrão do SeixaTouch. Tem uma série de coisas, refs que a gente vai usar depois, parte de rotas, enfim. Tudo aqui na API a gente vai usando e vai aprendendo conforme forem passando os vídeos, beleza? Então, nesse cara aqui, eu por enquanto vou novamente colocar aqui um config, ok? E dentro desse config, eu vou usar um cara chamado control. O que esse cara faz? O control é responsável basicamente por dizer quem a gente vai ouvir os eventos e capturar esses eventos. Então como é que ele funciona? Ele usa um cara dentro da XT, um cara bem poderoso, chamado Component Query. Tá aqui. Esse cara provê uma forma de a gente pegar componentes dentro da XT, inclusive componentes dentro de outros componentes, etc. Então a gente consegue navegar numa árvore de componentes e pegar uma referência de um determinado componente que a gente queira. Bom, ok, mas para que isso serve? No nosso caso, a gente tem aqui o painel 1 que tem esse botão. Cadê isso? Esse botão aqui. Deixa eu até colocar. Falei que todo cara de uma bar é um botão, mas para ficar mais claro, a diferença é deixar explícito aqui. Então a gente quer pegar esse botão aqui, capturar quando a gente clicar nesse cara, lá no nosso controle a gente escute esse tap desse nosso botão e a gente consiga fazer uma determinada ação. Como é que a gente faz isso? Para isso a gente usa o componente query. Como é que é a sintaxe dele? Tem várias formas de a gente usar, vou mostrar uma aqui, depois a gente vai aprendendo outras. Então aqui eu vou usar um button, significa que quando algum botão for disparado, eu estou escutando esse botão, seja ele qual for. Como é que eu vou referenciar aquele botão específico? A gente vai fazer o seguinte, lá no painel 1, a gente vai vir aqui e vai colocar um cara chamado Action. Então eu vou botar, por exemplo, Action mudar painel 2, ok? E aí nós vamos capturar essa ação lá no nosso controle. Como? Simples, aqui no nosso botão a gente vai fazer algo assim, ó. Action igual a acabei de esquecer qual é a nome da ação, mudar painel 2. Mudar painel 2, ok? E depois, quando esse botão com essa determinada ação for feito o que? Qual evento? O evento de tap. Então, quando ocorrer o evento de tap, eu vou executar uma determinada função. Então, on mudar painel 2, ok? Vamos agora criar essa função. Então, on mudar painel 2 function button, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente dar um
console.log não. Vamos pegar essa ação aqui, ó, e passar ela para cá, ok? E agora aqui, no nosso panel, no nosso botão, desculpa, a gente vai tirar esse listener aqui. Se tudo não tiver errado nada, esse cara vai estar funcionando, ok? Não, esse cara não vai estar funcionando por um motivo. Vamos lá. Aqui no nosso app, a gente não chamou esse controller, ok? Certo era a gente chamar nossas views e não instanciar aqui, mas daqui a pouco a gente muda isso. Vamos lá. Me diz que isso aqui não vai funcionar. Funcionou. Porque dessa vez eu não preparei esse screencast antes, então estou fazendo aqui on the fly, sem nenhum teste antes. Então agora a gente vai passar esse cara aqui, ó. Vamos colocar essa ação aqui, tirar ela daqui. Então deixa eu botar o xtype aqui antes. Cá. Isso, texto. Lá. Gosto de colocar assim, as coisas referentes a customizações e tipos em cima, ações e as outras configurações embaixo. Então vamos tirar esse listener aqui e pronto. E aqui vai ser mudar para painel 1 essa ação. Então lá no nosso controller vamos criar um outro control. Só que aqui vai ser mudar para painel 1, mudar para painel 1. Vamos dar um copy and paste nessa função aqui. Pronto. Então criamos duas funções. Então, vamos deixar organizado aqui primeiro o painel 1 e depois o painel 2. Vai ficar na ordem. Ok? Então, peguei esse cara aqui. Bom, só para vocês verem que está sendo disparada essa função aqui. Mudando para painel 1. Mudando para painel 2. Então vamos lá no nosso Chrome. Vou dar um refresh aqui. Então vou clicar. Espero que apareça uma mensagem de console aqui embaixo. Então, mudando para painel 2. E agora mudando para painel 1. Então o que a gente fez? A gente tirou as duas views do nosso app.js, criou dois arquivos, aprendeu a definir uma classe, a estender, ok? E criou um controller e aprendeu um jeito bem simples de capturar eventos da nossa view pelo nosso controller. Beleza? Agora deixa eu tirar esse console log aqui. Vou deixar ele aí para fins didáticos. O que a gente pode fazer rapidamente agora é o seguinte: aprender a estender as nossas próprias classes. Então, por exemplo, se eu quisesse... Não, vou deixar isso para um próximo screencast. Acho que por enquanto está bem tranquilo para a gente ir devagar. E aí no próximo screencast eu vou mostrar como tirar essas coisas daqui e como finalmente usar um model e store. Para a gente completar um ciclo aí de carregar dados de algum lugar e etc. Só mudar esse slide aqui para 1 milissegundo. Agora eu já coloquei como é que faz, já está mais tranquilo. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.